Olá, 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 boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Como eu disse, hoje nós teremos uma super live. Essa super live é fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo há uma semana dentro da Quatro Tempos. E talvez fosse interessante dizer para você como é que isso nasceu. Há alguns dias, nós tivemos um treinamento que foi o Raiz Ancestral. O Raiz Ancestral foi magnífico, como sempre. Dentro do Raiz, a gente olha para a nossa história, olha para as coisas que acontecem com a gente. E ali surgia para mim uma questão, algo que eu já venho notando, que já está acontecendo há muito tempo, dentro do consultório, nos outros treinamentos que a gente faz. A gente tem um outro treinamento que é o Leader Training, um treinamento que começa às 20h59 de uma sexta-feira e termina mais ou menos às 20 e pouco da noite do domingo. Mas, efetivamente, sobre o que nós estamos falando? Uma coisa que eu tenho notado é que há sérios problemas de comunicação dentro da família. Então, a gente tem vários problemas de comunicação dentro da família e tem inúmeros problemas de comunicação no relacionamento, nos relacionamentos de uma forma geral. Quando eu digo de relacionamentos familiares, eu estou dizendo relacionamento com os nossos pais, o relacionamento que nós temos com os nossos filhos, e, efetivamente, o relacionamento de casal, que eu entendo que talvez seja extremamente complicado também, o relacionamento de casal. É complicado para a gente manter um relacionamento. Acho que a gente precisa sempre negociar muitas coisas, a gente precisa sempre abrir mão de algumas coisas, colocar algumas coisas dentro de um determinado contrato. Então, é extremamente complicado para a gente levar um relacionamento de casal. Não que seja difícil, mas eu acho que ele é desafiante. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Arthur, filho de uns amigos nossos, que ele fala isso, ele fala, tio Frois, como é desafiante algumas coisas na nossa vida. Então, eu sinto que seja esse desafio. Então, quando surge essa questão lá, eu digo, bom, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algum trabalho. E essa semana, eu fui muito motivado a criar um mini curso de gestão de conflitos que a gente já vem colocando. Desde segunda-feira passada, a gente foi colocando isso e a gente foi trabalhando durante a semana inteira. Segunda-feira da outra semana, a gente foi trabalhando. Então, nós temos sete aulas que foram para o ar. 7 aulas do mini curso de gestão de conflitos. E eu me comprometi com as pessoas de fazer essa super live, onde a gente pudesse pegar dúvidas a quente, onde as pessoas pudessem entrar, colocar suas dúvidas, colocar suas questões, e a gente poder discutir um pouco mais sobre isso. Há um tempo atrás também, eu desenvolvi um trabalho que foi o curso Gestão de Conflitos. E é por isso que eu sei tanto sobre conflitos. Eu nunca imaginei que fosse estudar tanto sobre conflitos, mas eu vi que tudo isso está muito ligado a todo o trabalho que a gente faz. Então, a gente já faz um trabalho imenso, a gente já há muito tempo vem trabalhando com isso, há mais de 20 anos a gente já trabalha com pessoas e dentro dos treinamentos abertos. Então, a gente vem colocando uma série de materiais sobre isso. Estou te dando toda essa referência para abrir um espaço, enquanto as pessoas vão chegando. Eu não sei se nós já temos alguém no ar aí. Eu estou com o Daniel hoje, o Daniel está me ajudando, vocês não estarão vendo o Daniel, mas ele está aqui do meu lado. Ele vai me ajudar dentro dessa live e ele vai ler as questões que chegaram, para que eu coloque foco e atenção total dentro das respostas, porque eu quero responder o máximo de questões possíveis. E ainda hoje, daqui um pouquinho mais, eu quero colocar para você aqui uma surpresa também, e algo que eu acho que pode ajudar e pode ajudar muito. Eu quero oferecer para você algo mais ainda dentro dessa live. Então, nós já estamos com as pessoas aí, já estão chegando, né, Daniel? Uns pouquinhos já tem gente. Ricardo, Schneider, a Andréia, a Lid, Daniele, a Dani. Que bom. E olha, então a gente vai abrir para que as pessoas possam colocar tudo isso, mas eu vou dar uma pincelada em tudo que a gente viu dentro do curso, desse mini curso de gestão de conflitos. Nós começamos falando sobre personalidade, formação de personalidade. Então, na primeira videoaula, eu vim falando sobre formação de personalidade, onde eu dizia o seguinte, tem algo que foi fantástico dentro de todo o caminhar da psicologia. A psicologia nasceu da filosofia.
E dentro do caminhar da psicologia, a psicologia se dividiu em quatro grandes, nos apresentou, na verdade, quatro grandes escolas. A primeira delas foi o behaviorismo, que fala dos comportamentos. Depois, a outra escola, que veio na sequência, foi a escola de Freud, freudiana, psicanálise, onde Freud nos mostrava algo importantíssimo para a formação da personalidade. Ele nos mostrava que muito daquilo que forma a nossa personalidade está no nosso inconsciente. Então, essa talvez tenha sido a maior e a mais bela de todas as colaborações do nosso querido Freud, quando ele nos mostra que muita coisa vem no nosso inconsciente. Que cerca de 95% de tudo aquilo que a gente faz está ligado diretamente ao nosso inconsciente. Então, isso é muito rico. Depois a gente passa ali por uma outra escola, que é a escola humanista. Então, a psicologia humanista veio e trouxe inúmeros elementos, até que a gente chega na psicologia transpessoal. Dentro da psicologia transpessoal, nós trabalhamos com 4 aspectos do ser humano: razão, emoção, sensação e intuição. Ou algo que está ligado à nossa espiritualidade mais naquilo que nos liga, que nos conecta ao todo, ao mundo, que faz com que a gente tenha determinados tipos de comportamento. Então, eu abordei na primeira aula isso, depois falei das emoções, o quanto é importante que a gente cuide direitinho das nossas emoções. Falei das referências que a gente tem, que a gente, na verdade, é fruto dessas referências. E na medida em que os dias foram passando, eu fui colocando uma série de outras coisas, como roteiros. O que são roteiros, como nascem esses roteiros, de que maneira esses roteiros afetam a nossa vida, de que forma esses roteiros, que são conscientes e inconscientes, eles atuam sobre o nosso dia a dia, o nosso jeito de ser. Falei também sobre comunicação, falei sobre feedback. Então, tem muitas coisas que estão dentro dessas aulas que eu coloquei, essas videoaulas que estão nesse mini curso de gestão de conflitos. Talvez você que esteja chegando agora se pergunte: nossa, mas eu não vi onde está. É simples. Se você pegar aí na lateral do Facebook, bem na lateralzinha vai ter uma parte escrita vídeos. Basta você entrar lá, e lá nós temos uma lista de reprodução. Se você clicar em vídeos, você vai ver que tem uma lista de reprodução, onde estão colocadas todas aquelas aulas foram colocadas lá. Mas nós também tivemos o cuidado de postar isso dentro do nosso canal do Facebook, do YouTube, perdão. No canal do YouTube, nós colocamos um mini curso de gestão de conflitos. Está aberto para você, você pode acessar a hora que você quiser. E lá basta você entrar no Facebook, youtube.com/TV Quatro Tempos, tudo junto, você vai encontrar uma playlist falando sobre o mini curso de gestão de conflitos. Então é isso. Eu trouxe muito material. Sei que muitas pessoas talvez tenham muitas dúvidas. Hoje eu vim com os meus bonecos, de maneira que a gente possa representar algumas coisas aqui. Queria também aqui citar a minha amiga Andréia, que produziu essa base giratória que a gente está vendo aqui, que nos ajuda muito dentro desse trabalho, produzir os bonequinhos e uma série de coisas que a gente tem aqui. Então, hoje, através dos bonecos, eu quero falar um pouco de relacionamentos, quero falar um pouco de conflitos. Assim que surgir a primeira questão, a gente já pode seguir para frente e eu vou responder com todo prazer. Até agora nenhuma pergunta. Agora tem um monte de gente assistindo, mas todo mundo quietinho. Então, o Daniel está dizendo para mim que tem um monte de gente assistindo, está todo mundo quieto. Né? Assim que surgir a primeira questão, a gente já pode abrir e tirando as dúvidas que surgirem, na medida que as pessoas forem colocando. Então, fique à vontade. Se você tiver alguma dúvida, nossa live serve exatamente para isso. Mas eu queria também aproveitar esse momento para te dizer o seguinte. Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito é aliar todas essas informações que a gente tem dispersas desta maneira e colocá-las sempre de uma forma organizada, para que as pessoas possam utilizar. Nós temos inúmeras formações, a gente tem uma formação em terapia transpessoal, tem uma formação em constelações sistêmicas familiares e uma série de outros treinamentos. E nesse curso de gestão de conflitos, que é um curso que eu vou falar daqui a pouquinho, falo sobre ele, lá eu procurei colocar todos esses elementos à disposição das pessoas para que elas pudessem ter acesso a essas informações de uma maneira mais prática, de uma maneira mais lógica.
Então, todos os recursos que eu acabo utilizando aqui vêm de todo esse conteúdo vasto que a gente já trabalha. Então, olha, mais uma vez quero te chamar a atenção, eu estou hoje nessa super live exatamente para a gente responder algumas questões. Se você já tiver alguma questão que fala sobre relacionamento, não importa, pode ser relacionamento de casal, pode ser relacionamento entre pais e filhos, pode ser alguma dúvida que você tem dentro dos relacionamentos, alguma questão ligada à comunicação, alguma questão ligada a essa questão da geração dos conflitos, você pode colocar aí, e o Daniel vai colocar para a gente, e aí eu vou poder responder. Todo mundo acanhado. Está dizendo que está todo mundo um pouco acanhado. Bom, mas eu vou seguir, então, falando da abertura que a gente fez quando a gente começou a falar de gestão de conflitos. Algumas pessoas me perguntaram que, necessariamente, quando a gente vai estudar conflitos, a gente deveria começar a estudar o ser humano em si. Por que a gente deve começar, primeiro, falando sobre pessoas? Porque é onde tudo começa. Tudo começou exatamente na nossa casa, no relacionamento com os nossos pais. Foi a partir do relacionamento com os nossos pais que as coisas se originaram. Tem algo que eu sempre falo para as pessoas que tem a ver com as referências que a gente tem. Quando eu comecei esse curso, esse mini curso de gestão de conflitos, quando eu coloquei ele no ar aí, eu falava exatamente sobre essa questão da referência. E falava da importância de a gente olhar para essa questão da referência. Como é importante para a gente olhar. Sabe por quê? Porque muitas coisas que foram ditas para a gente lá atrás, muitas coisas que foram faladas para a gente lá atrás, elas ainda ecoam dentro da gente até hoje. Elas ainda nos marcam muito e elas ainda criam muitas condições para a gente fazer algo ou não fazer algo. Então, é a partir desse relacionamento inicial que a gente tem com os nossos pais que a gente começa a trabalhar essa questão de relacionamento. Aquilo que a gente viveu efetivamente na nossa casa, aquilo que a gente viu acontecer na nossa casa, vai ser determinante para a forma como a gente vai lidar com as coisas do mundo. Tem algo que eu sempre digo para as pessoas também, que é o seguinte: tudo aquilo que nós conseguimos vencer dentro da nossa casa, nós vencemos fora. É mais fácil para a gente vencer fora também. Então começa todo o nosso trabalho, quando eu digo, em relação ao mundo. A forma como a gente se relaciona com o mundo, tudo isso começa lá dentro da nossa própria casa. Das coisas que foram ditas e das coisas que não foram ditas. E eu queria também citar, antes, temos uma pergunta aí? O Paulo perguntou se o conflito é real. Paulo César Quisolini. Se um conflito é real. Tem um elemento que talvez tenha passado batido. Vou responder o Paulo César Quisolini, que faz uma pergunta agora, um questionamento para a gente, se os conflitos são reais. Quando eu digo que a gente tem uma referência e a gente constrói a nossa personalidade, é através da nossa personalidade que a gente construiu uma forma de olhar para o mundo. A gente só pode olhar para o mundo a partir dessa visão que a gente recebeu da nossa casa e que a gente recebeu dos nossos pais, da nossa educação, de tudo aquilo que veio para a gente enquanto a gente era pequeno, principalmente na primeira infância. Isso foi muito importante. Depois, a gente sai da casa dos nossos pais. E aí tem um determinado momento em que é assim, ó, eu tenho meu pai e minha mãe, e meu pai e minha mãe, eles me dizem determinadas coisas. Eles sempre vão me falar o que é bom e o que não é. Porém, eu tenho que lembrar sempre do seguinte: eles também receberam isso de algum lugar. Meu pai recebe isso dos pais dele, e minha mãe recebe isso dos pais dela. E eles me dizem que isso que eles estão me oferecendo aqui agora, isso é o que é verdade, isso é o que é importante. E a partir dali eu começo a montar uma visão de mundo. É quando eu vou, a partir desse momento, determinar a forma como eu vou me relacionar com as pessoas. Só que eu tenho que entender o seguinte: eu, desse lado aqui,
eu, nesse ponto aqui, eu olho para tudo isso que recebi, olho para o meu pai, olho para minha mãe, olho para todos eles e tudo aquilo que recebi, e entendo que isso é a mais pura realidade. Só que quando eu vou para o mundo, depois dos meus 7 anos de idade, no momento em que eu caio no mundo, no momento em que eu vou lá para fora, eu começo a perceber que o mundo se comporta, muitas vezes, de uma forma diferente daquela que foi mostrada pelos meus pais. E aí eu tenho que defender algo, eu tenho que defender uma posição. E na maioria das vezes, o que eu tenho que defender é a minha permanência dentro desse grupo. Por incrível que pareça, é isso. E quando eu venho aqui com uma outra pessoa me relacionar, quando eu vou dizer para essa pessoa das coisas que eu acredito, nem sempre aquilo que eu acredito é o mesmo que o outro acredita. Nem sempre aquilo que eu vejo é o mesmo que o outro vê. Portanto, tem algo nos conflitos que a gente chama de um conflito percebido. O que é um conflito percebido? Eu só posso determinar que um conflito existe, portanto, quando eu tenho essa noção de conflito percebido. E o conflito percebido, ele necessariamente não quer dizer que ele seja um conflito real. Pode ser que ele esteja existindo única e exclusivamente dentro de mim. E a resposta do outro vai ser significativa nesse sentido também. E de que forma essa resposta será significativa? Pode ser que ele, então, se oponha violentamente a esta ideia que eu estou trazendo, uma vez que talvez isso não faça parte de sua realidade. Sua realidade talvez seja bem distinta da minha. E quando eu digo de percepção, de conflito percebido, é legal entender de onde vem a palavra percepção. Perceber é uma palavra que vem do latim, de algo como percapere, né? Aquilo que de alguma forma me permeia. E aquilo que me permeia, muitas vezes, não quer dizer que seja real. Tem determinadas coisas que foram ditas aqui pelos meus pais, que talvez a mim não sejam reais. Quer ver? Imagina o seguinte, você quando era pequeno, vou dar um exemplo disso. Talvez alguém tenha dito a você assim, olha, muito cuidado com o comportamento que você tem. Veja o que você faz, porque o que você faz pode ser prejudicial para a sua família. Um exemplo bobo disso, eu falo isso dentro dos treinamentos, nos lugares que eu vou dar palestra, nos trabalhos que eu faço, você já deve ter ouvido algo do tipo assim, escuta, nunca deixe o seu chinelo virado, porque se você deixar o chinelo virado, o que acontece? Já ouviu isso? Talvez alguém diga assim, deixar o chinelo virado, a mãe morre. Não é? E aí algumas coisas que foram ditas lá para mim também. Talvez algumas coisas tenham sido ditas lá atrás, como isso. E eu defendo de unhas e dentes. Então você imagina, um homem vai se relacionar com uma mulher. Ela põe o chinelo dela virado, olha que exemplo mais bobo. Põe o chinelo dela virado, e aí sabe o que ele diz? Não faça isso, porque você põe em risco a sua família. E pode ser que isso não tenha nada a ver com a história dessa mulher. Então, aqui, neste instante, instala-se algo que é quem está certo, quem está errado. Porque, no fundo, o conflito fala exatamente sobre isso, sobre quem está certo e sobre quem está errado. Quem está certo? Nossa família ou o mundo? Quem está errado? O mundo ou a nossa família? Então, entenda que o conflito ele pode ser percebido ou não. E é a partir daí que a gente define se ele existe ou se ele não existe. Obrigado pela questão, e eu acho que ela tem muito a ver com algo que a gente vem trabalhando muito dentro da gestão de conflitos, que é essa classificação de conflitos, se o conflito existe, se não existe. Além disso, nós temos ainda uma classificação de conflitos que eu dei também, nesse mesmo curso você vai encontrar isso, onde eu falo sobre conflito funcional e conflito disfuncional. No início, lá atrás, as pessoas tinham uma dúvida se o conflito era bom. Hoje, não apenas dizemos que o conflito é bom, mas nós, todos os que trabalham com pessoas hoje, já têm uma ideia clara de que a gente deve estimular os conflitos para que eles aconteçam. E lógico que existe uma forma muito mais adequada de estimular os conflitos
na maneira em que eles podem acontecer e podem ser produtivos. Esses conflitos que são produtivos, nós chamamos de conflitos funcionais. E os conflitos que não são produtivos, nós chamamos de disfuncionais. Mais alguma questão ainda? Enquanto nenhum. Só o pessoal dando boa noite. Tem gente que está entrando ainda, mas está... Aos poucos a gente vai recebendo o pessoal. Já corremos aqui um tempinho com a nossa live. Para as pessoas que estão chegando, sejam muito bem-vindas. Quero lembrar que eu estou aberto a todas as questões que forem surgindo. Essa live também foi muito pedida pelas pessoas que acessaram aquele primeiro vídeo, onde eu falava que eu ia trazer um curso de gestão de conflitos. Então, as pessoas pediram se a gente pudesse fazer e tivesse a participação das pessoas. O que você quiser perguntar, em termos de relacionamento de casal, em termos de relacionamentos, de uma forma geral, em termos de comunicação, eu acho que é legal. Mas, enquanto as coisas não acontecem, eu quero só trazer algumas outras definições que talvez sejam interessantes e que sejam importantes para a gente no momento em que a gente vai trabalhar isso. Quando um homem e uma mulher, eles vão se relacionando, então imagina que um homem e uma mulher fossem se relacionar aqui. A ideia que nós temos no relacionamento de homem e de uma mulher é sempre que, dentro de qualquer relacionamento, né, não apenas um relacionamento de casal, mas principalmente o relacionamento de casal, que eu acho que é algo que nos importa muito aqui, a primeira ideia que a gente tem é sempre de que nós estamos sozinhos dentro de um relacionamento, ou seja, sou eu e essa mulher. E aí não importa, olha, uma outra coisa importante aqui. Nós podemos, tudo isso que eu estou falando é válido também para os relacionamentos homoafetivos. Isso vale da mesma maneira. Algumas pessoas, às vezes, nos perguntam, mas essas leis, essas coisas que você fala, só serve para o relacionamento de casal quando é homem e mulher? Não. Nos relacionamentos homoafetivos, isso vai acontecer da mesma forma. E é como uma lei. É como uma lei. Isso acontece e acontece naturalmente. Eu sempre cito homem e mulher, mas eu poderia citar um homem, uma mulher, que também não teria problema nenhum. É o mesmo relacionamento do mesmo jeito. Então a gente pensa que a gente sempre vem sozinho. Né? Só eu e a outra pessoa. Mas não. Absolutamente não. Quando eu venho para cá, eu trago aqui deste lado comigo meus pais. E quando essa pessoa vem para cá, traz consigo também os seus pais. E tudo aquilo que ela acredita. Todas aquelas coisas que foram desenvolvidas ao longo da sua vida, que foram colocadas ao longo da sua infância e que fizeram com que esta pessoa acreditasse que isso era o certo, que ela deveria fazer isso desta forma. Então, o relacionamento é tão bonito por isso. E aí a gente entende também, né? Quando nós temos um relacionamento de casal, o que é que a gente entende? Nós entendemos algo. Isso é o que eu vou te dizer agora, vem das constelações familiares, eu acho maravilhoso. Nos diz o seguinte, quando um homem vai em direção a uma mulher, ou outro homem, ou uma mulher vai em direção a uma mulher, outra mulher, não importa, como eu te disse, o que a gente busca? Uma solução para a nossa própria família. É isso que a gente busca. Algumas pessoas dizem, mas como? Porque eu quero replicar as coisas que deram certo e eu quero isolar aquelas que não deram certo. Né? É sempre o que eu quero fazer. Alguma outra questão? Sim, uma pessoa perguntou, eu abri na minha página lá também, então a pessoa está perguntando assim, quando está em um relacionamento, o homem não tem dinheiro. Devemos ajudar? Agnes está perguntando o seguinte, Agnes, obrigado pela pergunta, eu acho que isso tem muito a ver com outras coisas que eu posso colocar agora, em termos de conflito ou de gestão desses conflitos. Ela até complementa, eu gosto de um rapaz, mas no momento ele não tem dinheiro e eu estou ajudando ele, isso é errado. Tá, eu gosto de um rapaz, no momento eu estou ajudando ele, não tem dinheiro, se isso é certo, se isso é errado. Veja, tem algo que eu vou colocar aqui agora, dentro do relacionamento, que eu acho que é extremamente, talvez assim, saudável, dentro desse processo, para a gente poder olhar. Há algo que eu ouvi no ano passado também, que uma frase
que mexeu muito comigo, e foi um determinado momento onde eu sentia algo como um preconceito. Eu ouvi uma frase dentro das constelações que me dizia o seguinte: no relacionamento de casal, as coisas precisam estar sempre equilibradas. Porque se elas não se equilibrarem, se elas não estiverem equilibradas, no final, o que sobra dentro disto é raiva. Naquele primeiro momento, eu talvez não entendesse como isso funcionasse. Eu não entendia o funcionamento dessas coisas. E o que eu sinto é o seguinte: um relacionamento, não importa qual seja o relacionamento, ele segue uma lei que está contida dentro da Teoria Geral dos Sistemas, do Ludwig von Bertalanffy. E as constelações utilizam muito essa lei, assim como a terapia sistêmica. A terapia sistêmica utiliza muito essa lei, e é uma lei que fala da compensação. É uma lei de compensação entre os iguais. Portanto, se uma pessoa dá mais do que a outra pessoa começa a se sentir dentro do relacionamento, muitas vezes acuada ou motivada naquele momento a sair fora, se ela não consegue, num determinado ponto, ela não consegue equilibrar as coisas. Quando eu digo que eu fiquei assustado da primeira vez, eu achei que era um preconceito, eu vi isso acontecer inúmeras vezes dentro de consultório, mas vi isso acontecer inúmeras vezes dentro da minha própria vida. As pessoas me dão algo. E dentro dessa lei de compensação, eu quero equilibrar as coisas. Eu quero retornar para uma pessoa algo. Eu quero devolver a ela na mesma medida. Eu quero oferecer para ela a mesma possibilidade que ela me oferece. E se eu não consigo fazer isso, eu fico numa tensão e fico numa pressão muito grande. Portanto, em cima dessa pergunta, eu vou te contar algo da minha história. Houve um momento na minha vida em que tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Eu acho que a grande mudança na minha vida, eu estava com 19 anos, conheci uma pessoa muito querida, que pela primeira vez me disse que eu era capaz de fazer algo. E eu me dou conta naquele dia que a única coisa que eu tinha era um par de tênis, uma calça jeans e 2 camisetas. Eu não tinha absolutamente nada. E era uma mulher que me ajudou muito, e eu estou com ela há 35 anos. Nós casamos e estamos há 35 anos juntos. E no início ela me ajudou financeiramente, ela me ajudou. Mas eu confesso que eu sentia uma determinada pressão e uma tensão. Então nós vamos fazer isso, mas isso tem um período também para a gente fazer. É importante que a gente faça isso, mas que isso tenha um período. E é importante que a gente tome do outro aquilo que ele pode oferecer e coloque isso na mesma medida, entende? Então, se você dá 1.000 para uma pessoa e ela consegue, dentro de um relacionamento, a mulher hoje, e isso é muito comum nos relacionamentos hoje, a mulher coloca 1.000 dentro de um relacionamento e o homem coloca apenas 10. Esses 10 têm que ser equivalentes a esses 1.000 que a mulher está colocando. E o que a gente faz é o seguinte: no momento que a gente está dando algo, a gente tem que equiparar as coisas. Ajudar o outro, oferecer ao outro uma possibilidade de que ele cresça dentro desse processo. Portanto, é natural que a gente, em determinados momentos, a gente discuta muito, não é? O que é possível a partir dali. Como a gente pode ajudar essa pessoa de maneira que ela possa construir seu próprio futuro, construir as suas coisas. Porque senão, no final, nos relacionamentos, muitas vezes o que pode acontecer e o que gera um conflito aqui, um se sente muito pressionado, não consegue devolver, vai ficar com raiva. Primeiro ele vai se sentir indignado por certas coisas e depois vai ficar com raiva. Então o dar tem que ter uma medida adequada e durante o tempo. Espero que tenha respondido isso também. Tá, tem mais 2 perguntas. Uma do Paulo, novamente, e depois uma da Carla Brito, tá? Então, do Paulo como equilibrar os diferentes pontos de vista dentro dos relacionamentos? Qual a atitude que deverá direcionar para a harmonia?
Como equilibrar os diferentes pontos? Paulo Chisolin está perguntando novamente. Como equilibrar os diferentes pontos de vista dentro do relacionamento? E qual a atitude que a gente deve ter para que isso aconteça? Eu acho que, num primeiro momento, Paulo, a primeira coisa que a gente deve ter claro é a dimensão da exigência que a gente faz. Ou seja, olhar para a gente mesmo. A gente sempre deve olhar para a gente, ser muito cuidadoso. Espero que eu tenha, de alguma forma, te respondido. Não é? E acho que as questões que vêm na sequência também podem ajudar muito. Então, no primeiro momento, eu tenho que ver exatamente o que é que eu tenho que fazer. Como eu devo trabalhar comigo. Quais são as exigências que eu faço? Porque é muito comum, um alerta que eu fiz durante a semana inteira foi o seguinte, é muito comum que as pessoas falem sempre do outro. Ah, porque o outro isso, porque o outro aquilo. Mas eu tenho que ver se aquilo que eu estou pedindo, se aquilo que eu estou falando é tão viável, se não é. Se isso existe, se isso não existe. Como eu sou? O que eu quero? Para onde eu vou? Quais são os meus reais objetivos? Então, talvez a maior e a melhor atitude que eu possa ter, inicialmente, é de olhar para mim, de me entender, de entender exatamente aquilo que eu estou pedindo e colocar isso sobre a mesa. Porque quando eu coloco na mesa, a gente vai para uma negociação. Uma das coisas que muito acontece dentro dos relacionamentos, às vezes a minha comunicação é falha. Por isso eu disse que a comunicação ela é muito importante dentro dos relacionamentos. Porque às vezes minha comunicação é falha. Às vezes eu não sei dizer exatamente o que eu quero. Ou às vezes não sei pedir adequadamente. Portanto, eu acabo conflitando muito e muitas vezes nesse sentido, por não saber aquilo que efetivamente eu estou querendo. Depois que eu coloco as coisas na mesa, eu tenho que entender qual é o lado do outro. E o que ele é capaz e o que ele não é capaz. Até onde ele pode ir. Qual é o limite que nós colocaremos dentro de um relacionamento. E a partir daí a gente vai partir para uma negociação. Porque às vezes não é possível. Olha, eu já vi muitos casos, Paulo, em que as pessoas dizem assim, pô, será que ele não vê tudo que eu estou fazendo? Às vezes não. Então, às vezes é necessário que a gente coloque as coisas ponto por ponto. Ponto por ponto. E uma pessoa uma vez disse assim para mim, então eu tenho que desenhar? Se necessário for. Se o relacionamento é importante para você, se ele te interessa, se você tem grandes objetivos dentro desse relacionamento, desenhe, se for necessário. Faça tudo o que for necessário para colocar na mesa. E cheque as coisas. É importante que a gente cheque. É importante que a gente fale daquilo que a gente está sentindo e a gente poder checar isso depois. Espero que por aí seja um caminho. Vamos ver se outras coisas podem colaborar. Carla, agora está chegando bastante pergunta aqui. Né? Com o tempo a gente vai respondendo aí. A Carla pergunta o seguinte. No meu relacionamento, este era o maior problema, que foi visto na vida dos pais. Ele trazia da mesma forma para a nossa vida e a nossa relação. Então, agora, Carla, eu vou voltar a esse pedacinho de algo que eu falei ali atrás, né? Sabe, quando a gente vai para um relacionamento, como eu disse, a gente... Você quer já juntar com uma... Eu acho que cabe juntar com você com uma outra pergunta. Daniel está me dizendo que cabe juntar com uma outra questão que está chegando aqui. Eu vou Tânia, calma, tá? A Tânia, querida, que bom ter você aqui, Tânia. Muito bom, muito bom. Ela pergunta, professor, o que fazer quando o parceiro está sempre se colocando no papel de vítima? O que fazer? Então, o que a gente faz quando o parceiro está sempre se colocando no papel de vítima? Ou o que fazer dentro do nosso relacionamento quando a postura de um é muito reticente, quando alguém é muito duro em relação a algo. Como eu disse, dentro de um relacionamento, o que acontece normalmente é o seguinte, né? A gente vem aqui defendendo coisas dentro do nosso relacionamento. Lembra, eu disse para você o seguinte, agora há pouco. Eu falei que eu ouvi uma frase uma vez, que também para mim foi muito forte, que a pessoa dizia, quando um homem vai em direção a uma mulher, ou quando uma mulher vai em direção a um homem, o que ela busca? Ela busca uma solução para a sua própria família. Ele busca uma solução para a sua própria família. Existem movimentos, eu vou citar um autor aqui agora,
que é um autor, até difícil falar o nome dele. O nome desse homem é Ivan Bozomenin-Nagy. Bozomenin-Nagy, que era um húngaro, ele nos falava de lealdades familiares. Então ele dizia o seguinte: eu tenho que ser muito leal à minha família. Na verdade, por que eu tenho que ser leal à minha família? Porque tem algo que nos coloca muito receio, muito medo. Sabe o que é? A psicologia fala de 3 medos clássicos que a gente tem. O medo de perder as coisas. O medo de não conseguir as coisas que a gente quer. Depois, o medo de perder as coisas que a gente tem. E se a gente perder, o medo de reaver essas coisas. São 3 medos clássicos do ser humano. Mas existe um outro medo que supera todos esses. O medo de não pertencer. E eu não posso me esquecer jamais que o lugar em que eu pertenço é minha família. Então, muitas vezes, eu estou defendendo uma postura que eu nem sei qual que é. Isso pode acontecer de forma consciente ou inconsciente. Então, muitas vezes, uma pessoa que vem para um relacionamento de casal, ela está querendo mostrar algo. Ela está querendo trazer uma solução para a sua família. Um exemplo disso que eu posso te dar é o seguinte. Imagine, na minha família, é muito comum, era uma coisa que minha mãe adorava. Minha mãe adorava fazer uma mesa de Natal, uma ceia de Natal, com muitas frutas e com muitas coisas para comer. Algumas pessoas dizem, nossa, mas para que tudo isso? Mas a minha mãe gostava. E eu, quando chega nessa época do Natal, eu quero uma mesa assim. Mas quem disse que minha mulher gostaria disso? Muitas vezes um homem vai em direção a uma mulher que não tem determinados elementos dentro da sua família. Nos cabe aqui, agora, não é? Talvez o grande passo para essas coisas seja afinar a nossa comunicação e entender efetivamente o que é que a gente quer. Muitas vezes uma pessoa faz e entra num papel também, porque ela está defendendo algo. Esse papel de vítima que alguém se coloca, como a Tânia colocou aqui agora, surge, na maioria das vezes, como uma grande defesa. No fundo, é como se alguém dissesse assim, ei, olhe para mim, veja exatamente o que eu quero, é isso que eu quero. As pessoas acabam assumindo papéis, muitas vezes, nesse sentido. No sentido de defenderem algo que é muito obscuro ainda para elas. Eu sempre sugiro, em casos como esse, que a conversa, que o papo, que a troca, ela seja a mais clara possível. Que a gente saia daquele relacionamento tático, porque tem uma comunicação tática. Que a gente saia da comunicação tática e entre numa comunicação franca. E muitas vezes o que acontece dentro de um relacionamento assim é que há uma simbiose aqui também. Né? Eu só exijo de alguém que seja o meu salvador quando eu percebo que esta pessoa pode ser o meu salvador. Entende? Quando eu saio desse papel, é melhor para mim. Tem algo que eu queria colocar para vocês agora, aproveitando esse gancho, que é o seguinte. Tem um triângulo que a gente chama de triângulo dramático ou diagrama de Karpman. O que é o triângulo dramático ou diagrama de Karpman? É um triângulo que nos diz o seguinte: em relacionamentos conturbados, isso vem da análise transacional. Em relacionamentos conturbados, nós temos o papel desse triângulo, onde uma pessoa ela quer ser a vítima dentro do processo. Mas uma vítima, nunca se esqueça disso, uma vítima não existe sem um algoz e não existe também sem um salvador. Então, como é que a gente quebra isso? Quando a gente sai desse papel. Procure depois esse diagrama de Karpman, porque ele pode nos ajudar muito. Aí você diz, mas como é que eu faço para entender isso? Verifica dentro da comunicação se isso que está acontecendo, se é falso ou verdadeiro. Vou te dar um exemplo. O Salvador, verdadeiro Salvador. Qual é o verdadeiro Salvador? Um médico é um verdadeiro Salvador. Um policial é um verdadeiro Salvador. Mas a mãe, aquela mãezinha que faz a tarefa para o filhinho aqui, ela é uma salvadora de fato? Não. Então, isso é um papel falso.
E quando isso acontece, o que a gente faz? A gente não aceita o papel que estão nos dando. A gente pula fora desse papel. Quando uma pessoa vier como uma vítima, saia fora do papel, porque talvez seja a melhor coisa que a gente pode fazer. Tem uma pergunta da Danizinha, Daniele Pérez. Daniele Pérez, a Danizinha querida, seja bem-vinda aí, que bom. Como adotar uma medida entre colocar a negociação na mesa e não ofender? Usando para isso, talvez... Bom, deixa eu falar aqui a pergunta, porque talvez muitas pessoas não tenham ouvido no site. Como adotar uma medida entre colocar a negociação na mesa e não ofender? Como adotar uma medida entre colocar uma negociação na mesa e não ofender? Dentro desse curso de gestão de conflitos, a gente tem inúmeros passos em que a gente mostra como fazer isso. Então, tem várias formas da gente fazer esse movimento. Mas o que é, de fato, uma ofensa? Uma ofensa é quando a gente fere alguém. Para isso, a gente pode usar a estrutura do feedback. A estrutura do feedback, dentro do gestão de conflitos, tem uma aula específica só sobre feedback. A estrutura do feedback nos diz o seguinte, que quando a gente vai pontuar algo para alguém, a gente precisa ser muito assertivo nas coisas. As pessoas nem sempre têm a assertividade como um grande instrumento na sua vida. Até porque confundem assertividade com outro tipo de questão. Parece que ser assertivo é ser certo. Ser assertivo, a palavra assertividade vem de asserção. Asserção é algo como ser firme, ter um propósito firme, ser firme de propósito, ou seja, colocar as coisas com uma determinada firmeza. Quando você coloca algo com determinada firmeza, isso é ser assertivo. E aqui a gente também tem que trazer um outro ponto que eu considero fundamental, que é o seguinte. A gente tem que entender também que ser assertivo está ligado a uma outra coisa que também muitas pessoas confundem, que é o seguinte. Eu quero ser bom. Eu quero sempre ser uma pessoa humilde, porque, de certa forma, eu sigo minha família. Então, eu busco, nesse momento, às vezes, encher de dedos, né? Coloco várias luvas e encho de dedos para falar algo para alguém. Então, como é que funciona a linguagem do feedback? Primeiro, a gente vai ser muito pontual. É única e exclusivamente em cima de uma determinada questão. Nós temos que ter de forma clara algo na nossa mente. A pessoa vai ficar triste ou chateada, não tem por onde. Ela vai entrar no mesmo ciclo que é o ciclo da perda. Qual é o ciclo da perda? Indignação. Depois da indignação, tristeza. Tristeza oscila entre raiva, tristeza, até que chegue o reconhecimento de algo. Muitas pessoas não conseguem reconhecer algumas posturas que têm, alguns comportamentos que têm. Então, dentro do feedback, o que a gente faz? A gente é bem pontual. É sempre em cima de uma coisa só. Daquilo que a gente está trazendo naquela hora. Sem ficar com uma comunicação tática. Isso me abre espaço para falar o que é uma comunicação tática. Uma comunicação tática é trazer coisas do passado, coisas que já aconteceram, ou, levar isso para coisas do futuro. É como eu dissesse assim, sabe, eu queria tanto de você isso agora, porque lembra, quando você precisou, eu fiz tal coisa. E amanhã no futuro, talvez você queira isso de mim. Então, não. Foque apenas naquilo que está acontecendo no momento. Esclareça aquilo que está acontecendo no momento. Entenda que a pessoa vai ficar triste, vai ficar com raiva, ela vai ficar indignada, em primeiro lugar, triste, com raiva, até que em determinado momento ela possa reconhecer efetivamente. Não fale das coisas que estão afetando, ou não fale do outro, fale das coisas que estão afetando você. Dentro da linguagem de feedback, a gente fala das coisas que nos afetam. Olha, isso não é bom para mim, o quanto isso me machuca, o quanto isso me dói, o quanto isso me fere. Porque se eu começo a falar do outro, tudo que você faz está errado, por isso, isso é muito pior. Então, vou te dar um exemplo. Um homem é muito grosseiro, ou uma mulher é muito grosseira com um homem.
Eu dizer para ele, você é grosseiro comigo, você fica sendo grosseiro o tempo inteiro. Isso é uma forma de dizer. A outra é, a forma como você fala comigo me deixa triste. Você já percebeu o quanto eu estou triste. E aí você fala dos seus sentimentos, das suas coisas. E depois que vocês falaram disso tudo, dê um espaço para que a pessoa fale. E uma vez que ela tenha falado, no final de uma rodada de feedback, a gente fecha buscando um contrato, buscando o comprometimento daquilo que pode ser bom para a gente e que pode nos ajudar no futuro. Espero que tenha respondido aí também. Tem mais uma pergunta do Dino Alexandre. B. Silva, Dino Alexandre. Se uma pessoa te vê como salvador, como faço para sair? Muito, muito obrigado por essa pergunta. Vamos voltar naquele círculo dramático, né? Então, imagine o seguinte. O que uma pessoa constantemente faz em relação a outra? Quando uma pessoa é vítima, muitas vezes ela é vítima não porque ela seja sacana. Isso é algo que também é maravilhoso quando a gente vai trabalhar a gestão de conflitos. Uma pessoa, às vezes, ela é vítima e ela procura um salvador, não porque ela seja sacana, porque ela tem algo aí, tem algo que acontece com ela que ela não consegue identificar. Tem uma coisa que as pessoas que definem comportamento, muitas vezes, que é o que a gente chama de benefício oculto. Às vezes, um comportamento traz um determinado benefício para essa pessoa. E tem algo agora que talvez seja interessante também de colocar, que é o seguinte. Quando a gente fala de benefício, parece que benefício é só coisa positiva. Vou citar um exemplo aqui de que benefício não é só algo que seja extremamente positivo. Quero citar isso porque eu acho que isso vai ser importante para a gente aqui também e vai ser legal para a gente entender uma coisa aqui também. Né? Benefício. Vamos falar de benefício. O que é benefício? Benefício é tudo aquilo que eu ganho com um determinado movimento. Eu ganho algo. E muitas vezes as pessoas acham que coisas negativas não são um ganho. São um ganho. Às vezes são um ganho. Tem algo que eu cito nas palestras, nos lugares onde eu vou, que é uma história que eu vivi com uma pessoa que foi muito rica. Tinha uma pessoa que dizia sempre o seguinte: em toda a história eu sofro. Eu sempre sofro. Eu sempre estou sofrendo. Eu sempre estou sofrendo. Por que será que eu tenho que sofrer tanto? Por que será que eu sempre tenho que sofrer? E eu disse para essa pessoa uma vez: você precisa entender qual é o benefício que você tem. Imagina! Onde o sofrimento pode ser um benefício, sofrimento jamais vai ser um benefício. Imagina! Sofrimento não é benefício para ninguém. E a gente foi trabalhando, até que um dia essa pessoa disse assim: como dizia minha avó sempre disse isso, só quem sofre é que está vivo. Entra aqui agora uma crença familiar. E algo que essa pessoa tem que defender. Porque, lembra, ela precisa pertencer a um grupo. E nesse grupo familiar tinha uma verdade. Uma verdade que não importa se essa verdade, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é lógica, se ela não é lógica. A lógica só existe para quem vive a lógica. Então, alguém pode dizer: mas como assim? Então, essa pessoa, ela vivia segundo uma lógica familiar, que até então ela não havia reconhecido, que dizia o seguinte: só quem sofre é que está vivo, então eu preciso sofrer para estar vivo. Então, qual é o benefício que ela ganhava? Vida. Esse era o benefício. Então, quando uma pessoa vem aqui e ela exige algo de alguém, ela quer um salvador, ela não está querendo ser sacana, ela não está querendo ser má, ela não está fazendo isso de sacanagem. Ela está fazendo porque muitas vezes ela tem um benefício, ela nem sabe. Mas tem algo que é natural. Eu tinha uma pessoa que sempre ligava para mim para reclamar da vida. E ela ligava, já viu, isso deve acontecer com você, pessoas que você liga, fala: ei, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, nada. A situação tá dura, porque o mundo está assim, porque o mundo está assado. Nesse momento, sabe o que você faz para sair do papel de salvador? Corta a comunicação.
Você vai cortar 1, 2, 3, 4 vezes. Até que vai ter um dia em que essa pessoa vai entender claramente que de você, ela não consegue mais tirar aquele benefício. Aquele acolhimento negativo que ela tem. E aí, nesse dia, a partir desse dia, talvez ela comece a reconhecer que esse tipo de comportamento não leva a nada. Então, para sair desse comportamento, primeiro a gente precisa reconhecer o que a gente quer. Algumas pessoas fazem isso por ego. Algumas pessoas querem ajudar o outro por ego. Estão tendo algum tipo de benefício oculto também. Portanto, a gente precisa olhar primeiro para a gente olha para a gente, depois a gente olha para o outro, e aí a gente adota uma postura assertiva, uma postura de firmeza de propósito, onde a gente coloca as coisas e diga, bom, eu vou te acolher, mas não desta forma. Assim não. É como a criança que faz birra. A criança faz birra, se joga no chão, se bate, chora. Se toda vez você der um brinquedo para ela, se toda vez você der a balinha, se toda vez você a pegar no colo, ela nunca vai entender que ela pode receber colo de uma outra forma. Então, talvez essa seja um movimento que é muito mais adequado para isso. Tem outra coisa que eu também gostaria de dizer para vocês agora, quero aproveitar um momento, temos mais alguma questão? Quero aproveitar o seguinte, né? Esse mini curso de gestão de conflitos, a gente falou um monte de coisa, a gente colocou um monte de coisa, mas a gente sabe que tem mais inúmeras coisas que a gente poderia colocar. Você vê que tudo isso que eu estou te falando aqui, de uma certa maneira, a gente acaba cobrindo isso dentro do gestão de conflitos, né? Nem todas as pessoas podem ter acesso à gestão de conflitos. Gestão de conflitos hoje é um curso que custa R$ 597. Nem todo mundo tem acesso ao curso de gestão de conflitos. Mas eu gostaria de levar isso para o maior número de pessoas possível. Há um tempo atrás, a gente já fez um movimento nesse sentido, de levar a gestão de conflitos para esse grupo mais próximo nosso, que são as pessoas que estão mais dentro do nosso contato, passaram pelos treinamentos, que são mais próximos. A gente já vende esse curso, tem pessoas de fora do Brasil, inclusive, fazendo gestão de conflitos, que é 100% online. 100% online e é 365 por 24, né? O que isso quer dizer? Você tem acesso a todo aquele conteúdo e aquele material 365 dias do ano, durante 24 horas. Nem todo mundo tem condição de fazer isso. Então, a gente busca sempre uma condição adequada. E eu gostaria de colocar uma condição diferenciada para mais uma turma do gestão de conflitos. Então, a gente está saindo com mais uma turma e a gente está criando um grupo agora, né, que é um grupo onde a gente vai colocar ali uma condição muito especial novamente para as pessoas. Então, a gente vai divulgar um link. Se você quiser, você pode entrar nesse grupo. É um grupo de WhatsApp. E até sexta-feira a gente vai estar montando o grupo. E sexta-feira a gente vai estar colocando as condições, uma condição muito mais adequada para que as pessoas possam ter acesso a todo esse material. Então, se você tiver interesse, a gente vai colocar o link para vocês. Agora, tá? Daniel vai colocar o link para vocês agora. É um grupo de WhatsApp, entra lá. Chegou a sexta-feira, você vai ter uma ideia desse valor que a gente vai colocar. Espero que possa atender o maior número de pessoas possível para poder ter acesso a todo esse conjunto de material que a gente está trazendo. Algumas pessoas já estão fazendo gestão de conflitos e a gente já tem depoimentos que são magníficos das pessoas que estão fazendo gestão de conflitos. Pessoas que já estão utilizando gestão de conflitos na sua vida, já estão utilizando no seu dia a dia. Então, se você quiser, a gente vai colocar a condição desse grupo. Mas continua, o Daniel vai pôr o link aí, mas eu continuo aberto ainda a alguns questionamentos, a algumas perguntas. Vamos aproveitar ainda o tempo que a gente tem na live. A gente ainda tem alguns minutos aqui dentro da nossa live. Tem mais 15 minutos aí pela frente que eu quero levar com vocês. Eu quero saber o que mais a gente pode colocar ainda aqui, de que maneira a gente pode tornar essa noite nossa mais produtiva ainda, respondendo alguns questionamentos, respondendo algumas questões.
sobre essa questão de comunicação, conflitos, relacionamento e tudo isso. Então, fique à vontade. Temos mais alguma questão aí, Danilo? Não, por enquanto não. Então, vou te contar a história de como nasceu essa questão de gestão de conflitos e de eu chegar nesse curso. Algum tempo atrás, uma pessoa me ligou, já faz mais ou menos um ano ou mais. Uma pessoa me ligou e disse, pô, eu gostaria tanto de ter um trabalho, né, de gestão de conflitos na minha empresa, etc. e tal, mas eu queria algo que fosse online. Você tem? Eu falo, não tem. Isso eu não tenho na minha grade. Mas eu também não tinha isso nem fisicamente. A gente tem treinamentos abertos, tem treinamentos em company, mas eu não tinha na grade. Aí eu fui pesquisar. Né? Fui lá fazer uma pesquisa e nesse momento eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei feliz. Mas ao mesmo tempo fiquei impactado com isso também. Porque eu percebi o seguinte, todas as técnicas, as principais técnicas, e as principais estratégias, todo o conhecimento ligado a isso, estava relegado apenas às empresas. E as pessoas não tinham acesso a isso. Então, naquele momento, eu disse, caramba, como é que pode, né? Eu acho que conflito é o que a gente tem o tempo inteiro, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu acho que muitas outras pessoas deveriam ter acesso a esse material. Eu gostaria muito de que outras pessoas pudessem acessar. E foi aí que eu falei, bom, então eu vou fazer algo nesse sentido. Mas o meu jeito de trabalhar, como é o meu jeito de trabalhar? Eu não vou fazer uma coisa só corporativa, que é auxiliar só dentro da empresa. Vou fazer isso também de maneira que as pessoas possam utilizar isso no seu relacionamento, no relacionamento familiar, no relacionamento de casal, no relacionamento entre pais e filhos. E foi exatamente o que eu fiz. Quando montei o gestão de conflitos, montei exatamente nesse sentido, de maneira que as pessoas pudessem ter acesso a todas essas informações, a toda a tecnologia ligada a isso, mas que pudessem utilizar isso também dentro do seu dia a dia, em casa, na família, com as pessoas que amam. Então, é a forma que eu encontro de colocar as coisas, de poder oferecer informação e de poder levar isso para o maior número de pessoas possível. Estou felicíssimo com o resultado, com a forma como as coisas vêm acontecendo, mas, como eu te disse, quero ampliar isso, quero levar isso para mais pessoas ainda. E para levar para mais pessoas, eu quero, de tempos em tempos, fazer exatamente isso que eu estou fazendo. Entrar aqui e colocar uma condição especial para que as pessoas possam acessar, para que as pessoas possam ter acesso, evidentemente, a todo esse conteúdo, a todo esse trabalho que foi desenvolvido dentro do gestão de conflitos. Por isso a gente criou esse grupo de WhatsApp e por isso que a gente está criando um lançamento muito especial que vai ser feito na sexta-feira. Então, na sexta-feira, a gente vai colocar uma condição exclusiva. E só vai funcionar sexta-feira, das 9 da manhã até as 9 da noite. É um link que vai funcionar apenas na sexta-feira e no sábado ele volta à sua condição normal, a gente volta a ter uma condição normal sobre aquilo, sobre aquelas coisas. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando, de colocar isso para as pessoas, de poder oferecer toda essa condição para todo mundo. A gente já está aqui há 1 hora, daqui um pouquinho a gente vai fechar. Se alguém tiver mais alguma questão, mais alguma pergunta, eu vou ficar sempre muito feliz de poder responder isso. E espero que tudo isso que foi trazido nessa noite ajude as pessoas a ter melhores relacionamentos, porque eu acho que a gente merece isso. A gente merece ter um bom relacionamento. Imagina se você puder ter um relacionamento melhor com seu pai, como vai ser. Imagina ter um relacionamento melhor com seu filho, um relacionamento melhor de casal, um relacionamento melhor dentro da sua empresa, com as pessoas que você trabalha. Eu acho que é isso, a gente merece esse tipo de coisa. Não é que a gente precisa, não, mas a gente merece isso. Melhor do que isso, é só poder oferecer o nosso conhecimento para outras pessoas, como eu venho fazendo, como eu venho oferecendo. Mais alguma questão aí, Danilo? Alguém mais? Não. Por enquanto, não.
Bom, então, já que a gente não tem nenhuma outra questão, se alguém quiser colocar mais alguma questão, eu respondo ao último. Entrou uma do Paulo aqui um pouquinho antes, né? Não, tem uma da Giovana. Não, tem uma do Paulo que entrou um pouco antes. A troca de chapéus do Salvador vítima algoz é possível ou necessário? Vamos voltar naquele diagrama de Karpman, né? Quando a gente fala de... é o seguinte, o Paulo fez o seguinte questionamento. A troca de chapéus entre algoz, salvador e vítima é possível ou é necessária? É isso? Isso. Bom, eu diria o seguinte, quando a gente está num triângulo como esse é um triângulo que nos aprisiona. Mas é um triângulo em que todo mundo tem algum tipo de benefício. E tem algo que acontece naturalmente dentro desse triângulo. A vítima, ele define um salvador. E essa vítima também definiu um algoz. E muitas vezes, dentro do próprio triângulo, os papéis eles vão sendo trocados. Quem é vítima, às vezes passa a ser algoz, ou às vezes passa a ser salvador, passa a ser vítima de novo, salvador e algoz, e fica preso dentro de um triângulo sem saber como sai, sem entender direitinho como sair disso. E talvez o grande movimento que a gente faça seja exatamente aquele que eu falei antes. O movimento da gente escapar disso. E como é que a gente escapa disso? Através da clareza possível dentro dos relacionamentos. Existem outras técnicas, outras coisas que eu levaria horas aqui falando para vocês. Mas só o diagrama de Karpman já nos ajuda muito bem a nos posicionarmos dentro desse tipo de relacionamento. Isso vem dentro da análise transacional, nós utilizamos o diagrama de Karpman quando a gente fala dos relacionamentos. Então, a gente utiliza o diagrama de Karpman e utiliza esse mesmo diagrama em outras situações. Saber como ele funciona, estudá-lo, é maravilhoso, porque nos ajuda a sair desse papel, sair desse ciclo. Porque ele deixa de ser um ciclo virtuoso e passa a ser um ciclo vicioso na nossa vida, um círculo vicioso que não nos leva absolutamente a nenhum tipo de crescimento, evolução, desenvolvimento. A Giovana tinha uma questão aí, Giovana? Não, ela só não estava conseguindo entrar no link, e aí eu respondi que a gente vai mandar para ela. Tá bom. Outros? Enquanto nem mais uma pergunta, não. Então, tá bom. Da minha parte, eu gostaria de colocar o seguinte hoje. Né? Eu espero, nós estamos montando, então, uma nova turma do gestão de conflitos. Eu espero que a gente possa estar juntos nessa nova jornada que vai começar aí agora, de uma nova turma. Sexta-feira, a gente abre as inscrições para uma nova turma do gestão de conflitos. E eu espero que a gente esteja nessa jornada, que a gente possa estar junto nessa jornada. Como eu disse, nem todo mundo tem condições de fazer um trabalho como esse. Algumas pessoas me pediram muito isso. Abra uma condição especial. E, mais uma vez, eu quero abrir essa condição. Quero abrir essa condição porque eu cresci muito a partir de todos esses estudos. E todas as pessoas que estão comigo e que têm passado por esses trabalhos têm crescido muito também. Então, qual é o meu objetivo com isso? O meu objetivo é que outras pessoas possam ter acesso a todo esse material. Que outras pessoas possam também entender a riqueza de todo esse processo, de como isso funciona. Dentro do gestão de conflitos, a gente vai passar por 7 módulos. São 7 módulos onde a gente verifica desde a formação da personalidade até as técnicas mais modernas aí de gestão. Então, a gente vai passar vários momentos ali dentro. Você vai conviver comigo em vários momentos. Eu vou passar a ser alguém que vai estar presente na sua vida. Né? Quase todos os dias você vai estar acessando as aulas. Elas já vão estar todas abertas lá dentro. E tem uma coisa também que é fantástica nesse trabalho online. Na sexta-feira, a gente vai passar esse link
que tem um baita de uma condição para as pessoas entrarem. Mas digamos que você entre e você vai receber rapidamente o link de acesso. Aí você entra e diz assim, ah, não, não era o que eu pensei. Não, assiste a primeira aula, a segunda aula, você fala, ah, não é o que eu queria. Sabe o que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail e vai dizer, eu achei que era, mas não é. Nós vamos devolver todo o seu dinheiro. Não vamos ficar com nada. Vamos devolver todo o investimento que você fez. Então, a garantia é toda sua. A gente devolve todo esse investimento. E pronto. E está tudo certo. Centavo por centavo. Então, você pode testar o gestão de conflitos. Essa que é a parte mais legal. E lá, ainda, você vai receber alguns outros assim, bônus que eu coloco lá. Tem alguns outros bônus que vão falar de ferramentas de coaching, de PNL. Então, se você quiser, entra lá, porque vai ser maravilhoso. Daniel vai colocar? Colocou o link aí, Daniel? Colocou o link? Coloquei o link, sim. Então, tem, tá lá, tem um grupo de WhatsApp. Se você já quiser entrar no grupo, entre. Entre hoje, amanhã e quinta-feira, a gente vai colocar mais informações dentro desse grupo. A gente vai divulgar mais esse grupo. Aí a gente vai colocar mais informações. E aí, quem sabe, você vai estar comigo nessa nova turma, tá bom? Foi isso, então, por hoje. Né? Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes. Compartilhe, tem muita informação que foi trazida aí. E a gente vai se ver dentro do gestão de conflitos. Mas amanhã eu passo aí para lembrar um pouco mais sobre tudo que a gente viu hoje. Até mais, um grande abraço, muito obrigado por essa noite. Sim.